Vejamos como consultar os resultados da verificação da resistência ao fogo no CIP 3D. Em primeiro lugar, abrimos o menu Cálculo e selecionamos Calcular. Se tivermos ativadas as opções correspondentes nos dados gerais, o programa informa-nos de que será tida em conta a verificação da resistência ao fogo no cálculo. Além disso, no caso de ativar o dimensionamento de perfis, o programa tentará cumprir as verificações feitas na situação de incêndio, modificando, se necessário, a secção do perfil. Clicamos em Aceitar. Ao terminar, podemos consultar as verificações efetuadas, abrindo novamente o menu Cálculo e selecionando a opção Verificar elementos. Ao passar o rato sobre as barras, são apresentados os resultados para temperatura ambiente e para situação de incêndio. Se tivermos ativado a verificação da resistência em situação de incêndio, são apresentadas a temperatura máxima da barra e a espessura do revestimento de proteção. Para barras sem revestimento definido, o programa verifica este elemento em relação aos dados de resistência ao fogo atribuídos. Para barras com revestimentos protetores definidos, o programa determina a espessura mínima do revestimento protetor necessária para cumprir os requisitos da norma utilizada. Se o revestimento não for necessário para cumprir estes requisitos, o programa avisa com o texto "Não é necessário". Ao clicar em cada barra, a coluna Resistência a Incêndio aparece na janela Verificação, onde são apresentados o aproveitamento da resistência em situação de incêndio, a temperatura máxima atingida pela barra e a espessura mínima do revestimento necessária para cada um dos perfis da série. Se tivermos calculado a temperatura crítica, este valor aparece quando passamos o cursor do rato sobre as barras. Quando se clica nas barras, a coluna Resistência a Incêndio mostra também a temperatura crítica para cada perfil da série. Para mais informações, utilizamos a opção Verificações Estados Limites Últimos do menu Cálculo e clicamos nas barras. Desta forma são listadas as verificações detalhadas tanto para resistência à temperatura ambiente como para resistência ao fogo. Por fim, toda a informação relativa à resistência ao fogo pode ser obtida nas listagens da obra nas secções correspondentes. Na janela Listagens, selecionamos Estrutura no primeiro nível. No segundo nível, Resultados, no terceiro nível, Barra e no quarto nível, Resistência. Clicamos em Aceitar. Se estivermos a realizar a verificação da resistência em situação de incêndio, os resultados são apresentados numa tabela resumo. Nas diferentes colunas da tabela, indicamos o aproveitamento da resistência e os esforços desfavoráveis em situação de incêndio, o revestimento mínimo e necessário para cada uma das barras, bem como a temperatura atingida pelo perfil com o revestimento indicado no tempo especificado de resistência ao fogo. Se a temperatura crítica tiver sido calculada, é apresentada nesta secção uma tabela com a temperatura crítica e o fator de forma para todos os perfis. Esta informação facilita a utilização dos catálogos dos fabricantes para obter a espessura necessária de tinta intumescente.